me veio à mente uma passagem bíblica que eu sempre gostei muito, da ideia que essa passagem transmite, da ideia que essa passagem nos traz. Então eu separei ela para vocês, para dar uma lida para vocês, que é Mateus 9. Quem tiver com a Bíblia perto, é Mateus 9, a partir do versículo 14. Por esse tempo, procuraram os discípulos de João com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: por acaso pode os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado, então sim jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão se torna maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, estouram os odres, o vinho se entorna e os odres ficam inutilizados. Antes, o vinho novo se põe em odres novos. Assim, ambos se conservam. É aquela passagem da Bíblia que se fala que não se pode colocar remendo novo em roupa velha, porque o tecido novo vai repuxar, né, o tecido que é velho e vai rasgar, assim como os odres. Essa é a parte que é intitulada Discussão sobre o Jejum. Primeiro que a gente precisa entender, muitas vezes a gente passa a não entender a Bíblia porque nós não nos colocamos na situação que é feito o contexto, né? Naquela época existia o judaísmo, a religião judaica era muito cheia de tradições, muito cheia de regras. E quando Jesus veio, quando o Messias veio, né, para poder quebrar um pouco dessas regras, para trazer amor, para trazer uma nova luz, um novo clarão na vida daquelas pessoas, ele vem respeitando. Jesus sempre foi muito respeitador em questões religiosas, mesmo aquelas que ele não reafirmava, né, não ratificava, mas ainda assim ele respeitava. Então ele respeitava a regra do jejum que os judeus faziam naquela época, mas ele entendia que muitas vezes era feito esse jejum sem ter um motivo forte aparente, sem respeitar o momento aparente. Para Jesus, o jejum era feito em momentos específicos, em momentos em que se precisava mesmo fazer o jejum. Então eles procuravam Jesus naquela época para perguntar por que eles, que respeitavam, né, aquela religião, tinham que fazer o jejum e os discípulos de Jesus não. Então Jesus vem explicando que eles não precisavam naquele momento, porque ainda não estavam no momento de luto, no momento de tristeza, em que eles tinham que se reportar, se resguardar. E ele diz assim: como é que pode a família do noivo estar em luto se o noivo ainda está aqui? Chegarão dias que eles jejuarão, ou seja, o momento de jejuar, o momento de ter uma tradição, manter aquela tradição religiosa, para Jesus era outro. Ele entendia que o momento de jejum era outro, um momento de tristeza, um momento de resguardo, enquanto naquela época era muito comum se fazer o jejum naquela religião. Então Jesus vem dizendo o seguinte: como é que vai colocar um remendo de um tecido novo numa roupa velha, né? Como é que se vai colocar um vinho novo em odres velhos? Os odres, gente, eram feitos de pele de animal, e era para comportar o vinho. Eles tinham uma elasticidade já própria da pele, mas quando eles estavam velhos, eles já perdiam aquela elasticidade. Então, quando você colocava um vinho novo dentro de um odre velho, ele estourava, porque ele não tinha mais elasticidade e conforme o vinho ia fermentando, ele arrebentava o odre. Então, é isso que Jesus está explicando. Não se coloca algo novo num terreno que ainda se mantém velho. Você não consegue absorver conhecimentos novos se você não muda a sua forma de pensar, se você não fica aberto a obter esses conhecimentos. Então muitas vezes acontece de nós estarmos dentro de uma religião, nós estarmos dentro de um meio religioso, ou pelo menos vivenciando uma doutrina ou vivenciando uma filosofia nova, mas o nosso coração, o nosso ser ainda não está preparado para absorver aquele conhecimento de forma, não é correta, porque todo conhecimento que absorve é de forma correta, mas de forma amorosa, não é? É como se a terra não tivesse preparada para receber a semente.
Então, quando você coloca uma semente numa terra que não é arada, não é preparada, ela não vai germinar. Ela não vai germinar. Ela necessita estar preparada, ela necessita de água, ela necessita de adubo para que aquela semente cresça e dê frutos e dê uma árvore. Então, muitas vezes você fica se perguntando por que que você fala tanto com alguém, você tirando isso da área religiosa, se você pensar, você fala tanto para alguém sobre algo ou sobre alguma coisa que você acha correta, mas aquela pessoa escuta aquilo com os ouvidos materiais e nada absorve, nada segue, nada muda, porque o terreno ali ainda é velho, porque o tecido ali é velho. E toda vez que você coloca um tecido novo, um remendo de tecido novo numa roupa velha, ela vai rasgar. Ela reage da forma pior possível. É assim também o caso dos odres. Você não coloca um vinho novo, você não coloca um novo conhecimento, uma nova vida, uma nova forma de ver a vida ou de ver as coisas que se passam na vida em alguém que já está incorporado algo antigo e não deseja abrir a cabeça, abrir a mente, abrir o coração, não é? Porque esses conhecimentos não serão bem absorvidos e quando forem, pode ser que sejam vistos de uma outra maneira a qual você não queria que fosse. O que você queria passar era uma coisa, o que a pessoa entende seria outra. Sabe aquela história do copo meio cheio ou meio vazio? Tem pessoas em que o copo está todo cheio. Se o copo está todo cheio, não tem mais como se colocar água ali dentro. Se a pessoa já se considera totalmente cheia de conhecimento, cheia de sabedoria, nada que se coloque ali dentro vai permanecer. É o contrário, assim que a água entrar no copo, ela vai derramar. Então o que a gente tem que ser, na verdade, é sempre um copo meio cheio, sempre com espaço de novos aprendizados, sempre com espaço a aprender novas coisas, com espaço a entender também muitas coisas. Muitas das coisas que a gente escuta, muitas das coisas que a gente estuda, não é só questão de aprendizado, é questão de mudança, é estar pronto para mudar. Se aquele copo cheio estiver pronto para derramar aquela água e encher de água nova, bem, se não, ele é apenas um copo cheio que não permite mais que nada seja colocado dentro. Então hoje a minha proposta é que vocês sejam um copo meio cheio, que tenham um espaço para novos aprendizados, que tenham também um espaço para mudanças. O homem é um ser mutável e não imutável. A mutabilidade é um dos nossos dons, é uma das nossas graças, é poder mudar sempre que se achar necessário. Mudar a visão das coisas, né? Mudar a visão, a forma que você vê as coisas, é uma realidade. Enquanto você não mudar a sua visão sobre o que acontece na sua vida, ao seu redor, né, dentro de uma sociedade, dentro de padrões religiosos, enquanto você não fizer essa mudança, que no Espiritismo nós chamamos de reforma íntima, você fica um copo inteiramente cheio, você fica um copo que não te permite mais absorver nenhum conhecimento. E aí, desse copo cheio, é que nascem os preconceitos, é que nascem não só os preconceitos religiosos, mas todos os tipos de preconceito. É que nasce a soberba, é que nascem as humilhações, é que nascem todas essas coisas que são tão desagradáveis aos olhos de Deus.